Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de máquinas elétricas. Hoje nosso assunto vai ser motor monofásico de indução. A gente já viu nas aulas anteriores o princípio das máquinas síncronas, que eu tenho um campo magnético girante produzido no estator, um ímã permanente no rotor, ou um ímã gerado por bobinas, vai acompanhar esta velocidade de forma síncrona. Nós vimos também a máquina trifásica de indução, onde o campo magnético girante é produzido no estator, e isso induz uma tensão no rotor que vai tentar acompanhar o campo magnético girante do estator, porém ele não chega a essa velocidade. E justamente essa diferença entre as duas velocidades nós chamamos de escorregamento. Nós vimos também as fórmulas para o cálculo de potência em relação à tensão e corrente ou qualquer outra configuração onde você fornece as outras variáveis para obter uma delas. Hoje o nosso assunto vai ser motor monofásico de indução. O motor monofásico ele vem principalmente para preencher uma lacuna de motores de baixa potência. Se você precisar de um motor de potência pequena, um ventilador que a gente tem em casa, por exemplo, não faz sentido você utilizar um motor trifásico, que é maior, mais caro, além de precisar de uma alimentação trifásica. Ele tem o enrolamento principal e vai ter um enrolamento secundário que a gente vai ver como funciona. Aqui embaixo e na descrição tem um vídeo que explica para vocês, com detalhes. Mas pelo menos eu vou mostrar aqui para vocês em uma pequena animação da ideia do motor monofásico. Em vez de um campo magnético girante, nós temos isso aqui que é um campo magnético pulsante. Já que eu tenho só uma fase, veja que o campo magnético vai de um lado para o outro. Isso permite que o motor gire, porém ele não dá torque de partida. Então, o grande problema do motor monofásico é justamente que ele não tem torque de partida. Lembrando também que para o motor, o que importa é a alimentação dele ser monofásica. E isso pode ser feito através de um par de fases, que vai ter uma tensão entre as duas. Por exemplo, se a gente tem uma casa 127/220, como aqui no Pará, eu posso pegar uma tomada bifásica, de 220, ou posso pegar uma monofásica de 127. As duas opções, elas atendem ao motor monofásico. E o funcionamento é, eu tenho uma bobina principal, que vai estar ligado a essas fases, eu tenho que ter uma bobina secundária. Essa bobina secundária ela vai gerar uma defasagem para que apareça no motor algo como se fosse uma segunda fase, que é quem vai dar o torque de partida ao nosso motor. Existem várias maneiras de fazer isso aqui. Esse aqui é apenas uma delas, que é o que nós chamamos de motor de polos sombreados, que a gente vai detalhar mais à frente. Enfim, como já dito, o motor monofásico ele não tem torque de partida. Dessa maneira, eu preciso de uma forma alternativa de gerar esse torque de partida. Isso é feito com enrolamento secundário. E existem algumas formas principais de fazer isso. A primeira é o que a gente chama de motor de fase separada ou split phase. A bobina secundária ela tem uma reatância indutiva menor e uma resistência maior. O que significa que a bobina principal, como ela tem uma reatância alta, que é onde eu vou produzir o grosso do campo magnético, ele vai atrasar a corrente. A bobina secundária, como ela tem uma reatância menor e uma resistência maior, ela atrasa menos. Então, é como se essa corrente estivesse adiantada em relação à bobina principal. Ou seja, a bobina secundária está com a corrente adiantada, ela está menos atrasada que a principal. Uma coisa que a gente tem também é o que a gente chama de chave centrífuga. Se esse torque aparece na partida, eu tenho esse torque na partida, porém, à medida que o motor vai acelerando, esta segunda bobina ela começa a diminuir o torque do nosso motor. Por isso que nós temos o que nós chamamos de chave centrífuga, que ele vai desligar automaticamente quando o motor atinge determinada rotação. Aqui o esquema para vocês, aqui a nossa bobina principal, aqui a nossa bobina secundária.
E essa é a nossa chave centrífuga. Quando o motor atinge determinada rotação, uma força centrífuga automaticamente vai desligar esta chave. Dessa maneira, o motor vai ficar funcionando somente com a bobina principal. Bem, porém, essa bobina, esse motor split phase, por ele ter pouca defasagem entre as duas bobinas, já que eu estou apenas atrasando um pouco menos, ele não dá um torque de partida muito alto. Por isso foi desenvolvido o motor com capacitor de partida. Veja que se o indutor atrasa a corrente e o capacitor adianta, faz mais sentido você ter uma segunda fase aonde a corrente ela realmente é adiantada por um capacitor. Então eu consigo uma defasagem muito perto de 90 graus. Isso me dá um torque de partida bem maior do que no motor split phase. Ela também tem uma chave centrífuga. Veja que isso aqui é basicamente o motor anterior, só que com um capacitor em série com essa bobina. Naturalmente que a relação entre a reatância desta bobina e desse aqui pode mudar. Você pode pegar e planejar um motor monofásico com um capacitor um pouco maior para gerar mais defasagem, ou, enfim, decisões de projeto. Mas, mais uma vez, eu tenho uma chave centrífuga para que o meu motor ele tire essa bobina secundária quando ele atinge determinada velocidade. Por quê? Dependendo dessa configuração, da relação entre essas reatâncias aqui, essa defasagem ela pode atrapalhar o motor em rotações mais altas. Aqui nós temos um gráfico que mostra, se meu motor não tivesse o capacitor de partida, ele não teria torque de partida. Inclusive, eu já vi esse tipo de situação, onde eu tinha o ventilador, ele parou de funcionar e eu ligava, ele não rodava. Mas se eu desse o tapa na hélice, ele começava assim a rodar, acelerava e funcionava normalmente. Isso me fez supor que era o capacitor de partida, quando eu levei na oficina, naturalmente era. Aqui é o torque de partida do nosso motor com o capacitor. Agora veja que em rotações mais altas, ele perde em torque para o motor 100, e é por isso que eu desativo através da chave centrífuga. Aí outra ideia que foi dada é o que nós chamamos de motor com capacitor permanente. Dependendo do posicionamento da bobina e da relação entre reatâncias, eu posso ter um motor que tenha um capacitor permanente. Esse capacitor permanente ele vai funcionar não só na partida, mas ao longo do funcionamento do motor. Nesse caso, eu não preciso de chave centrífuga. Só que se lá nos dois exemplos anteriores a minha bobina ela é desligada em certa rotação, eu posso aproveitar e fazer uma bobina mais simples, que não tem uma dissipação de calor tão alta, porque ela não funciona por muito tempo. Neste caso aqui, eu tenho que ter uma bobina um pouco mais robusta, porque ela vai ter que funcionar ao longo de todo o tempo de funcionamento do motor. Porém, eu tenho a economia da chave de partida. Então, acaba que isso depende do seu uso. Se você precisa de um motor com alto torque de partida, você vai para o motor com capacitor de partida. Se você não precisa de torque de partida e precisa de um pouco mais de torque de regime, você vai para o motor com capacitor permanente. Veja que no motor com capacitor permanente, eu perco muito torque de partida. Porém, eu ganho em torque de regime. Então, isso vai depender da carga que você tem. Um ventilador, por exemplo, como já explicado na aula anterior, ele não precisa de muito torque de partida. O ar ele exerce pouca resistência quando o ventilador está começando a girar, então eu não preciso de muito torque de partida. Então, geralmente, o ventilador ele vai ter um capacitor permanente. De fato, se você liga o ventilador, você não ouve o estalo da chave centrífuga e aí você sabe que nós temos um motor com capacitor permanente. Na próxima aula a gente continua esse assunto, a gente vai começar em motores com 2 capacitores. Até lá!